Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aqui conosco no nosso canal Andando nas Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema bíblico e hoje o tema é o juízo de Deus. Pois bem, para dar início aqui à nossa meditação na palavra de Deus, eu quero ler um texto com você. Se você tiver Bíblia, abra ela aí em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 17, que diz assim: Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele, somos nós também neste mundo. Falar sobre o juízo de Deus é falar sobre julgamento. Inicialmente quero trazer aqui o significado da palavra juízo, do nome juízo. O nome juízo significa aplicação da justiça ou regras morais estabelecidas por Deus. Isso é o juízo de Deus. É algo já estabelecido que traz ou bênção ou maldição. Quem escolhe? O homem, ao praticar o que é correto ou o que é errado perante Deus. Pois bem, o juízo de Deus é o julgamento de Deus. É o ato onde Deus decide um caso, uma sentença. É onde a execução do julgamento se estabelece. Porém, quando nós vamos para a Bíblia, nós aprendemos que Deus em todos os seus relacionamentos, Deus age com uma justiça justa e uma moral totalmente reta. Deus, ele quando vai julgar alguém, vai aplicar o seu juízo, Deus, ele age de forma justa, de forma reta. Deus, ele age sem parcialidade, sem arbitrariedade. Deus não é um juiz injusto, ele é um justo juiz. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós aprendemos que o homem criado por Deus, ele tem uma dimensão moral, né, que dá a ele toda a capacidade de responder às exigências de Deus, positivamente ou negativamente. Assim como Deus, ele é justo, tem uma moral plena, Deus, ele comunicou ao homem também, e isso através do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus, o homem recebeu de Deus também uma capacidade moral para poder escolher aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que agrada a Deus. Falar sobre o juízo de Deus envolve a aprovação ou desaprovação de Deus sobre cada ato humano. Pois bem, nós podemos ver que o juízo de Deus ele está totalmente baseado nos atos humanos. Quando eu pratico algo, já existe um juízo sobre aquilo que eu pratiquei. Um juízo que irá trazer ou uma bênção, ou uma desaprovação, uma maldição. Resumindo, juízo é a resposta divina à atividade humana. Exatamente isso. O juízo de Deus, ele é a resposta divina à atividade humana. Para toda a atividade humana, para tudo aquilo que o homem faz, vai existir uma resposta de Deus. O fato do homem ser criado à imagem de Deus o capacitou de forma muito forte. Deu ao homem uma capacidade de entender e responder às exigências de Deus. E responder de um bom grado. Quando nós paramos para analisar a forma como Deus criou o homem, uma forma plena, completa, perfeita,
Tudo isso deu ao homem uma capacidade do homem entender, e não só entender, mas responder de forma agradável às exigências de Deus. Pois bem, porém desde a queda, toda atividade humana está debaixo do juízo negativo de Deus. E eu sei que isso é algo triste, é algo ruim. Quando o homem ele cai, ele peca, o homem automaticamente se coloca debaixo do juízo negativo de Deus. O homem ele passa a viver uma vida a qual, a partir dali, infelizmente, o juízo negativo de Deus passa a se estabelecer de forma mais severa sobre o homem. Porém, de forma alguma era da vontade de Deus que isso acontecesse. Caminhando, quando nós chegamos no Novo Testamento, quando nós paramos para observar a pessoa de Jesus, o Filho de Deus que veio à Terra, primeiro nós aprendemos que Jesus ele se colocou deliberadamente debaixo do juízo divino. Isso está lá em Gálatas 3, versículo 13. Jesus se colocou debaixo do juízo divino, em lugar das pessoas. Para quê? Para poder receber a punição divina. Ó, que coisa! O homem estava debaixo do juízo negativo de Deus. Porém, vem Jesus, assume o lugar do homem, se coloca debaixo desse juízo negativo de Deus, para receber no corpo dele na cruz a punição a qual o homem pecador era que devia receber. Pois bem, que maravilha, não é? O cristão ele se torna um com Cristo e assim ele escapa do juízo. Ele escapa do juízo divino e é resgatado da punição. Romanos capítulo 3, versículo 22. Que coisa linda, não é? Em Cristo, todo ser humano ele é resgatado da punição. Em Cristo, o veredito do juízo para todo homem e toda mulher, o veredito é: você é inocente. Que glória, né? Que bênção, que maravilha. Pois é, isso é algo tremendo no Novo Testamento, quando nós paramos para analisar sobre o juízo. No Novo Testamento, falar sobre o juízo é falar sobre algo que nos traz paz. Por quê? Porque em Cristo, o juízo de Deus, ele não vai recair sobre mim, ele recai sobre Cristo, ele é colocado sobre Cristo, a penalidade está em Cristo, e eu estou livre, você está livre. Pois bem, embora aquele que em Cristo está, aquele que em Cristo se refugia, está livre do juízo, ainda existem certas consequências, certas penalidades que virão sobre essa pessoa por causa dos seus pecados. Isso nós vemos lá em Romanos capítulo 2, versículo 6, que por mais que eu não tenha a penalidade do juízo que me leva à condenação, porém, por eu ainda praticar alguns atos que não são louváveis perante Deus, mesmo assim, ainda virão sobre mim algumas consequências, e isso é justo. Isso é justo, porém isso não vai retirar de mim nem de você a salvação em Cristo Jesus. E essa fala aqui não é uma fala que traz ali a abertura para pecar, não. Mas nos dá uma certeza de que ainda somos pecadores, porém pecadores os quais, arrependidos em Cristo, pedimos perdão pelos nossos pecados, mesmo salvo, e Ele nos perdoa. Pois é isso, meu amigo, falar sobre o juízo de Deus hoje é falar sobre Jesus Cristo.
tomou o meu lugar, que tomou o seu lugar, assumiu a nossa posição e nos deu a liberdade. E para finalizar, eu quero ler um texto lá em Tiago, capítulo 2, versículo de número 13. Tiago 2,13, que diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pois bem, hoje você que me ouve, que participa desse momento, entenda, você em Cristo já recebeu o veredito de inocente. A misericórdia de Deus se estabeleceu na sua vida, lhe dando paz com Deus, fazendo de você um vencedor em Cristo. E você deve fazer o que agora? Você não deve julgar ninguém mais. Você não deve ficar aplicando juízo sobre as pessoas, não. Você deve aplicar a misericórdia, levar a misericórdia para as pessoas. E o que é que o texto que eu li aqui no finalzinho diz? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Observe que coisa forte. Você vê que a vontade de Deus sempre é manifestar o seu amor, sua misericórdia, seu perdão. A vontade de Deus sempre é essa: abraçar o homem e mostrar o quanto ele o ama. Porém, quando essa pessoa, esse ser, se mostra dura, não se dobra para com Deus, infelizmente o juízo vai se estabelecer na vida dessa pessoa e a situação vai ser ruim. A pessoa, quando não manifesta a misericórdia de Deus para aquele que necessita, através dele, receber a misericórdia, essa pessoa infelizmente não terá a misericórdia de Deus manifesta na vida dela, não, mas o juízo de Deus sim. Então que possamos ser misericordiosos com as pessoas, para que a misericórdia de Deus a cada dia mais esteja em nós, por nós. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não precisa temer o juízo de Deus se em Cristo você está. Não precisa temer o juízo de Deus se você é alguém misericordioso. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.